Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas. Estamos aqui para mais um encontro. Semana passada, infelizmente, não conseguimos devido às chuvas, à falta de internet. Mas hoje estamos aqui novamente, com a graça de Deus, para meditar um pouco mais sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Vamos esperando um pouco aquelas que estão entrando. Gratidão, santa noite. Deus as abençoe. Vamos continuando aqui o nosso itinerário de meditação, nosso encontro semanal, para falarmos sobre esta vocação tão escondida, mas tão necessária de ser vivida e discernida por aquelas que sentem o chamado à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Boa noite, filha. Betinha, Deus abençoe cada uma que está entrando. Vamos dar continuidade às nossas meditações. Então, vou apresentando um pouquinho o nosso novo tema de hoje, né? Nós encerramos, então, a nossa meditação sobre a necessidade da virtude da piedade na nossa vida de oração. E agora nós entraremos com uma outra virtude. Só lembrando um pouquinho o caminho que nós estamos percorrendo aqui na nossa meditação. Nós falamos um pouco sobre a oferta de si, o oferecer-se na oração pela salvação das almas. Depois nós meditamos um pouco mais sobre a conformidade com a vontade de Deus na nossa vida de oração. Depois nós meditamos sobre a vida de recolhimento, tão cara também ao coração de uma mãe espiritual, este encontro com esta vida interior, com esta vida escondida. E depois nós meditamos sobre a virtude da piedade. Hoje nós vamos entrar com uma outra virtude, a virtude da humildade. E nós veremos o quanto a virtude da humildade é necessária para o nosso progresso na nossa vida espiritual. Então vamos fazer uma oração para então iniciarmos a nossa meditação de hoje. Lembrando que as senhoras podem perguntar, podem mandar aí a pergunta, que ao longo aqui desses nossos 30 minutinhos, bem rapidinho a nossa meditação, para que conseguimos então ser fiel a este encontro, eu posso ir respondendo alguma dúvida. Está bem? Então vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pelos nossos santos anjos da guarda, de modo especial pelos santos anjos da guarda de cada filho espiritual sacerdote. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Santo anjo da guarda, rogai por nós. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então, filhas, começando a nossa meditação de hoje, vamos falar desta virtude da humildade. Então, também vamos meditar aí ao longo de algumas terças-feiras sobre esta virtude, porque veremos o quanto ela é importante. Para começar, os nossos autores, os nossos santos padres e teólogos da vida espiritual, dizem que Jesus Cristo é quem nos apresenta esta virtude, porque Ele a praticou, e a praticou num grau heróico, num grau altíssimo de perfeição durante toda a sua vida, sobretudo de forma perfeitíssima durante a sua dolorosa paixão e morte. Nós podemos, ao longo de toda a prisão, de toda a condenação, flagelação e crucifixão de nosso Senhor, vermos esta virtude tão expressa em cada olhar, em cada silêncio, em cada agressão cometida contra o nosso Senhor, o quanto Ele se mostrou humilde. E isso já bastaria, para nos convencer de que esta virtude da humildade é uma virtude capital, uma virtude fundamental, uma virtude basilar da nossa vida cristã, E ela deve, então, estar presente na nossa vida, no nosso progresso, não só na nossa vida de oração, mas nós veremos que sem esta virtude não há oração, não há elevação da nossa mente a Deus e não há este momento de encontro, de união, que é a oração. Então, o nosso Divino Mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é o exemplo, E Ele nos mostra como a virtude da humildade, filhas, é necessária para a nossa salvação. E nós podemos entender isso bem no nosso mistério da encarnação. Nosso Senhor vai falar para Beata Conchita Cabreira, naquela obra maravilhosa que nós já temos em português, que é o Tratado Prático sobre os Vícios e as Virtudes. Então, a segunda família que a Beata Conchita vai nos narrar, por meio deste diálogo com Nosso Senhor, é a virtude da humildade. E nesta virtude, Nosso Senhor vai dizer a ela que esta é a virtude dele, é a virtude do Verbo encarnado. Então, ali no ato da encarnação, Nosso Senhor já se mostra humilde e obediente e pobre, 3 grandes virtudes. E nós vamos ver que não há obediência nem pobreza sem humildade, e isso é o próprio Jesus que nos fala. A nossa filha Quicida, não temos a real noção da verdadeira humildade. Como não abraçar o orgulho em nome da humildade diante dos olhos alheios? Eu vou explicando aqui um pouco sobre essa virtude, filha, e aí você vê se já vai te satisfazer a sua pergunta, porque nós vamos falar muito como o orgulho vai corroendo então aí o nosso coração, e aí, de fato, a virtude da humildade é a grande resposta, e como praticá-la. Então, aí o segredo da sua pergunta está em praticarmos a humildade, mas para praticarmos a humildade, nós vamos descobrir que nós precisamos verdadeiramente entender o que ela é, para que possamos buscá-la e quais as virtudes também que a acompanham, está bem? Então, Nosso Senhor, por exemplo, vai dizer que Ele é a própria humildade, No momento em que Ele ali está encarnado, O Verbo se encarna. Então, Deus se faz pequeno,
se faz presente no seio da Santíssima Virgem Maria e depois se faz ali na manjedoura, né? Uma criança frágil, né? Humana, para que possa então nos salvar. Por isso, os santos padres então vão nos dizer, por exemplo, São Basílio vai dizer que a virtude é um tesouro e o mais seguro tesouro, e é o tesouro de todas as virtudes. É claro que nós sabemos que tem virtudes bem fundamentais, né, e mais nobres do que a virtude da humildade, por exemplo, as virtudes teologais da fé, esperança e caridade. Mas nós vamos ver que nenhuma dessas virtudes teologais vão crescer e vamos praticá-las verdadeiramente sem a virtude da humildade. São João Crisóstomo vai nos falar de que a humildade é a cabeça das virtudes, né? Ou seja, é a primeira, é a mãe da verdade. Por isso aqui justifica a fala de Nosso Senhor para Beata Conchita, né? Ao dizer que ele é a própria humildade, porque ele também é a verdade, né? Então, quem possui, segundo o São João Crisóstomo, quem possui a humildade, então, com certeza, possui todas as virtudes. Então, de fato, um coração humilde é um coração obediente, é um coração pobre, é um coração paciente, é um coração fiel, é um coração caridoso, né? Esperançoso. Então, de fato, São João Crisóstomo vem nos dizer belamente sobre esta virtude. São Gregório Magno vai afirmar que a humildade, então, é a mestra-mãe de todas as virtudes e sua salvaguarda. Então, quem é aquela ali que alimenta, né? Aquela que guarda todas as virtudes? A humildade. Por isso, Jesus também vai falar para Beata Conchita que a humildade é filha dele, né? É filha do Verbo, porque é aquele momento ali em que ele se encarna, né? Depois, Santo Agostinho é o que vai falar de forma mais importante, junto com São Tomás de Aquino, sobre esta virtude da humildade, né? Então, para Santo Agostinho, a humildade é um breve compêndio de todos os mandamentos da religião cristã católica. Ou seja, nós devemos ser humildes, mansos e humildes de coração, imitando nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos ensina a Santa Mãe Igreja. Então, filhas, nenhuma virtude, né, nos é tão necessária quanto esta virtude da humildade, já que ela vai trazendo para nós todas as outras virtudes, né? Por isso, os santos, com razão, vão aí dar uma total atenção e vai dizer que esta virtude da humildade é o fundamento. Então, qual é a base, né? Pensemos num edifício que vai ser construído. Primeiro precisa fazer ali o alicerce, e deste alicerce vai se construindo as colunas e vai se edificando, então, ali cada andar daquele prédio. Se fizermos esta comparação com a nossa vida espiritual, vão dizer os santos que a virtude da humildade está ali, na base. Então, ela é basilar, ela é o alicerce, o fundamento. Então, falando um pouquinho da pergunta da nossa filha Cida, eu nunca devo abraçar o orgulho, eu devo sempre buscar a humildade, né? Permitir, então, tantas vezes ser humilhado, né? São Gregório Magno vai dizer isso para nós, né? Ele vai dizer, então, que se eu quero edificar o meu edifício, solidificar, neste caso, as minhas relações para com os outros, né? Ou para edificar a minha relação para com Deus, eu preciso
ser humilde. Para isso, com certeza, eu vou ter que permitir me submeter tantas vezes a olhares de desaprovação, olhares de condenação, a perseguições, a calúnias. E isso é próprio da vida dos santos, porque os santos imitam Jesus. E Jesus foi perseguido, foi caluniado, foi ofendido, foi injustamente julgado, condenado e morto, né? Então nós devemos, nas nossas práticas, das nossas obras, vai dizer São Gregório Magno, buscar a humildade, né? Até porque, como diz o Provérbios, né, no seu capítulo 11, versículo 2, a sabedoria mora com os humildes. Outra grande virtude e grande dom que nós devemos buscar, né? Então, nós só podemos ser sábios nessas relações, né, diante das situações que nós encontramos, se temos um coração humilde. Santo Agostinho, São Jerônimo, São Cassiano, né, Cassiano, eles vão nos dizer também que a humildade ela é uma virtude fundamental. Assim como São Bernardo vai dizer que a humildade é o fundamento estável de todas as virtudes, né? Sem ela, a gente vacila. Ou seja, sem a humildade, nós vamos buscar aquilo que nos afasta, né, de Deus e desse coração humilde como nosso Senhor. Por exemplo, São Gregório vai dizer que os soberbos, eles trabalham em suas obras sem fruto. Justamente porque quem dá fruto, quem dá vida, quem é progresso, é a virtude da humildade. A virtude da soberba, o orgulho, só nos leva à ruína e ao pecado. Então, se eu não edifico o meu prédio na virtude da humildade, vai dizer São Bernardo, ele ruirá, né? Então, não adianta dizer, eu tenho um coração caridoso, esperançoso, eu tenho uma fé ardente e não sou humilde, e a soberba me assola. Não é verdade, né? Vai ruir, né? Todo esse coração, todas essas obras vai ruir em pecado. E São Tomás de Aquino vai explicar ainda mais, dizendo que, sem dúvida, a fé, esta virtude teologal, tem como fundamento a virtude da humildade. Estão em estados diferentes, vai dizer São Tomás, mas não há verdadeira fé sem a humildade. Então, o que eu primeiro preciso, filhas? Remover do meu coração. Qual é o grande obstáculo que me impede de ter um coração humilde? A soberba, né? Então, o que se consegue por meio da humildade, que torna o homem submisso. Então, a humildade nos torna submisso a Deus e aos homens que têm este poder de chefia sobre nós. Então, tudo aquilo que eu posso aceitar vindo de outro homem, né? Alguma ordem, algum comando, algum estado, então, que eu tenho que me submeter. E isso só é possível porque a humildade nos faz acessar a graça que Deus vai nos concedendo, seja a graça atual, sejam as graças santificantes pelos sacramentos. Então, a pedra fundamental, nós sabemos qual é a nossa fé. Só que, segundo o próprio apóstolo São Paulo, para aproximar de Deus, precisamos ter o coração humilde e precisamos crer. E só crê aquele que é humilde. Então, não há aquele que diz, eu creio e tenho o coração endurecido. É o que nosso Senhor vai falar para os fariseus, né? E que o apóstolo São Paulo também nos ensina. Então, aquele que quiser de fato chegar a Deus, filhas, precisa crer.
e crendo tem um coração humilde, e sendo humilde, crê. A fé, ensina o próprio Concílio de Trento, é o princípio da nossa salvação, da salvação de todos nós. Ele é o fundamento, ela é a raiz de toda a nossa justificação. Então, sem ela, sem a fé, é impossível agradarmos a Deus e pertencermos ao número dos seus filhos, seus filhos adotivos, que ele ganhou a preço alto, ao preço do seu próprio sangue. Só que para isso nós devemos ser humildes, vai dizer o Concílio de Trento. Então, assim, filhas, como a soberba, o orgulho é fonte de pecado, então também completando mais uma vez a pergunta da nossa filha Cida, se eu abraço o orgulho, eu abraço o pecado. Não importa diante de que situação eu estou. Não importa diante de que olhares de julgamento, de condenação e de aceitação eu estou. Se eu abraço o orgulho, se eu abraço a soberba, se eu abraço a vanglória, eu abraço o pecado. E enquanto a soberba reinar livremente no nosso coração, nenhuma virtude pode criar raízes. Então, diante de olhares alheios de condenação, se eu tenho uma postura humilde, ele se destrói. Nenhum olhar fica, nenhuma atitude arrogante persevera. É só ver a própria história de São Francisco de Assis. São Francisco é conhecido pela sua humildade, pela sua pobreza, Diz a tradição da igreja que São Francisco teria ocupado aí no céu o lugar de Lúcifer por causa da sua humildade. E quantas vezes, São Francisco vai colocar por terra o orgulho de tantos aqueles que se aproximavam dele. Então, nenhum olhar sobrevive, a um coração humilde. Nenhum olhar soberbo e arrogante prevalece diante de um olhar humilde, amável. Então, filhas, quem quiser alcançar a virtude da humildade, precisa antes tirar a raiz de todo o mal do seu coração. E sabe qual é esta raiz? Este orgulho que nós estamos falando. Então, se a fé exige de nós o entendimento, submetermos ao entendimento da fé e aceitarmos tantas vezes aquilo que não compreendemos, porque é mistério da fé, é porque ela exige de nós este ato de humildade. Só um coração humilde aceita, Outro dia, um padre dizia na homilia, só dizer que é assim, e é assim que a igreja diz, e é assim que Deus ensina, deveria bastar para nós. Mas não basta. Nós sempre questionamos. E esse questionar nosso do porquê é assim, mostra exatamente isto aqui, que os santos estão nos ensinando. Nós não estamos submetendo-nos a Deus e à sua verdade, ao seu mistério da fé. Nós estamos de forma soberba, filhas, de forma arrogante e orgulhosa, questionando a Deus. E Deus não cabe questionamento. Deus não cabe ouvir de nós. Não é assim. Ou ouvir de nós, Deus não agiria assim. Deus é misericórdia. Eu posso fazer isso e aquilo que o mundo me manda. Não, filhas, Isto é um coração arrogante. Este entendimento, que é um dom, o dom do entendimento, o dom do conselho, o dom da inteligência, são dons que nós precisamos muito de um coração humilde para nos sujeitar a estes ensinamentos
do mistério da nossa fé que tantas vezes nós não compreendemos. E uma das verdades que é fundamental para o início de um ato de oração, para o início deste encontro de amor com Deus, no momento em que vamos rezar, falar com Deus, vai dizer os santos, é justamente nos reconhecermos miseráveis, que somos criatura, que viemos do pó e ao pó retornaremos. Este é o primeiro ato. Se alguém quer meditar sobre as verdades de Deus, se alguém quer adentrar no coração de nosso Senhor, precisa começar a sua oração reconhecendo a sua miséria e a sua pequenez e reconhecendo a grandiosidade da misericórdia e do amor de Deus por nós, que nos tira do pecado e nos leva pela graça à união para com Ele, nos tira das garras do demônio e nos eleva a filhos de Deus. E isso se dá desde o nosso batismo até cada sacramento da penitência que nós buscamos, confessando as nossas faltas, reconhecendo as nossas misérias e suplicando a misericórdia de Deus. Por isso, filhas, aqui se apresenta, vai dizer os santos e Jesus mesmo, a beata Conchita Cabreira, que ao olharmos para Jesus crucificado e também para o mistério da encarnação, nós vamos ver que não há humildade sem também chamar 3 outras virtudes: a pobreza, a paciência e a obediência. Só um coração humilde é paciente, paciente nas dores, paciente nos sofrimentos, paciente na chegada de cada alegria que nós suplicamos aos céus, cada bênção que nós necessitamos. Só um coração humilde é um coração pobre, como nosso Senhor, que se despoja de tudo, de toda a sua realeza, para se fazer pequeno numa manjedoura. E só um coração humilde pode ser obediente, como ele disse que foi, obediente até a morte e morte de cruz. É assim mesmo, nossa filha Cida está dizendo que quanto mais buscamos a humildade, mais encontramos as nossas misérias e pequenez, os nossos vícios. E é isso mesmo, filha. É para que cada vez mais nós amemos a humildade e desejamos cada vez mais a humildade. É para isso que nosso Senhor vai nos revelando a nossa miséria, para que nós cada vez mais nos coloquemos neste lugar de criatura, neste lugar de filhos que clama Abba, Pai, né? Que clama Papaizinho, que clama a misericórdia e o amor de Deus, né? Então, nós estamos só começando, filhas, a nossa meditação. Já acabou, né? É tão rapidinho, mas nós queríamos hoje dar esta base, este fundamento. E a partir dos nossos próximos encontros, vamos meditando aí ponto a ponto da virtude da humildade, que nós já vimos que nos trará não só um enriquecimento sobre esta virtude, mas também sobre outras virtudes tão importantes como pobreza e obediência. Gratidão pela presença das senhoras, gratidão pela participação. Nossa filha Cida, Deus a abençoe, abençoe a todos. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santa noite, obrigada. Divulguem, compartilhem, se inscrevam aí no nosso canal, quem nos assiste pelo YouTube. Com Deus.